Essa apresentação eu usei numa aula da faculdade recentemente, por isso que está o logo da faculdade embaixo, tá? Peço que vocês considerem o logo ali embaixo e a gente foque só nas imagens, tá? A gente vai falar hoje de um período que é muito provável que caia nas provas por motivos óbvios, né? Que eu vou citar no final, mas eu acho que vocês já sabem do que eu estou falando, né? No momento em que tanta gente pede o retorno do regime militar, alegando uma série de questões de que na época era mais seguro ou coisas do tipo, a gente tem aí, então, um tema que possivelmente vai ser retomado por questões de atualidade mesmo, né? Então, é muito importante que vocês estejam por dentro, tá? Essas fotos, na verdade, assim, eu não tenho uma apresentação aqui com tópicos, né? Então, eu selecionei algumas imagens para a gente poder discutir enquanto eu vou falando do assunto, tá? Eu estou com a tela aberta inteira aqui, então qualquer dúvida vocês me avisam, que aí eu vou dando uma olhada, tá bom? Podem me interromper por, por áudio ou por mensagem, fiquem à vontade, tá bom? Gente, primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: qualquer processo histórico, ele nunca começa de um dia para o outro. Ele é uma coisa que vem de algum tempo. Então, quando a gente fala de ditadura militar, a gente não pode começar a analisar apenas a partir de 31 de março de 64, que foi quando de fato teve início o golpe, né, consolidado em 1º de abril de 1964. Mas a gente tem que voltar algum tempo para entender como que a gente chegou nessa situação. Então, por uma questão de tempo, para a gente não ter que alongar muito, eu quero voltar em 1961. O que acontece em 61? O Brasil era governado por esse cara em cima, que vocês estão vendo na foto de cima, que está condecorando o Che Guevara, né? Então, tem um rapaz de óculos, um cara chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros tinha sido eleito com uma plataforma conservadora interna, né? Então ele tinha uma política interna conservadora, com atos como, por exemplo, proibir o uso de biquíni na praia, proibir rinha de galos, coisas nesse sentido para agradar o público conservador. E no âmbito externo era um cara que defendia a chamada política externa independente, que dizia que o Brasil tinha que se relacionar com vários países do mundo, independente da ideologia. Então a gente vê, por exemplo, ele condecorando o Che Guevara no momento de Guerra Fria. Tá? Quando a gente chega em agosto de 61, de repente, o país acordou atônito em 25 de agosto de 61, quando o Jânio Quadros renunciou. Até hoje, não se tem certeza sobre o que levou ele a fazer isso, mas o que se imagina é que ele fez uma tentativa de golpe. Como assim? Ele renunciou com o objetivo de que as Forças Armadas pedissem o retorno dele e ele teria força máxima para governar. Tanto que na carta de renúncia ele fala que renunciaria por motivos obscuros. Tá? Então, a ideia é que as Forças Armadas e a população pedissem a volta dele, que ele não renunciasse, ele pudesse voltar com mais força, né? Dependendo menos do Congresso e coisas do tipo. Não foi o que aconteceu. Tá? E aí o Brasil mergulha numa crise institucional. Por quê? Porque o vice dele, que é esse cara que está abaixo, no centro, é um cara chamado João Goulart. Né? O João Goulart, ele era um latifundiário, um cara envolvido, um cara proprietário de terras no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, mas ele era um cara que tinha um histórico varguista, então era um cara que tinha uma ligação com Getúlio Vargas, que tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, com medidas que favoreceram a classe trabalhadora, então ele era visto por setores das Forças Armadas brasileiras como um comunista. E ser comunista na época da Guerra Fria era um problema, né? A gente sabe disso. Então, o Brasil entra nessa crise institucional porque um grupo de militares não queria que o João Goulart assumisse no lugar do Jânio Quadros. O João Goulart, nesse momento, por uma coincidência da história, né, ele estava na China comunista, inclusive, fazendo uma visita oficial. Então, não queriam que ele retornasse e assumisse o poder. Então, essa crise institucional ela vai se alongando. Né? Houve uma negociação, a gente sabe que a gente está no país do jeitinho, né, do jeitinho brasileiro. Houve uma negociação e o que fizeram? Concordaram em trazer o João Goulart de volta, só que ele assumiria com o cargo de primeiro-ministro, ele assumiria com o cargo de presidente, só que o Brasil mudaria o seu regime político. O Brasil se tornaria um regime parlamentar. Então o Brasil teria um primeiro-ministro, né, um grupo de pessoas que comandariam o país mesmo,
e o João Goulart seria como se fosse um presidente figurativo. Então, esse foi o acordo. Então, o Brasil, pouca gente sabe disso, mas o Brasil foi parlamentarista por cerca de 8 meses. Né? Como o João Goulart tinha um apoio maciço da população, ele consegue convocar um plebiscito, então uma votação, que colocou ele como presidente no regime republicano como a gente conhece hoje. Então, a população teve que escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo. A população escolheu pelo presidencialismo, o João Goulart voltou a ser presidente. Só que, de novo, repito, isso configurou uma crise que já estava em andamento desde 61, e essa crise era justamente porque um setor grande das Forças Armadas não gostava da ideia de um cara acusado de comunismo ser presidente do Brasil. Tá? E o João Goulart, apesar, repito, ele não ser um comunista declarado, ele tinha de fato algumas políticas voltadas para a questão mais social. Então, como por exemplo, ele levantava a bandeira da reforma agrária, né? Ele defendia que empresas de fora do Brasil tivessem que pagar uma taxação maior aqui para atuar no Brasil. E essa foto embaixo é muito simbólica porque é ele numa visita à Casa Branca com o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, tá? Mas que hoje os documentos já mostram que o John Kennedy não era um fã do João Goulart por causa dessa política dele mais voltada para a classe média, para a população mais pobre, então bandeiras como a reforma agrária, enfim. E aí a situação foi ganhando uma força cada vez mais negativa para ele, vamos chamar assim, né? As Forças Armadas cada vez mais pressionando, tá? A gente entra no ano de 64 com uma situação muito complicada para o governo dele, e aí tem o apoio que já existia antes, mas vai ganhando mais força, o apoio da elite pela deposição do João Goulart, tá? Isso quando a gente entra em 64. A deposição dele seria um golpe, logicamente, porque ele tinha sido, na época se votava para vice, na época se votava separado para presidente e para vice, então o Jânio Quadros tinha sido eleito presidente, o João Goulart vice, e essas políticas dele cada vez mais chamando atenção, inclusive no plano internacional. O Brasil, por exemplo, votou pela não expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos. Isso era uma afronta aos Estados Unidos, para se ter uma ideia. Porque Cuba, naquele momento, já estava sob o regime do Fidel Castro, então qualquer voto a favor de Cuba era um problema, no sentido de que era um alinhamento com o comunismo durante o contexto da Guerra Fria. Tá? Em 64, quando a gente entra em março, a situação foi ganhando uma força cada vez mais complicada para o João Goulart. Ele faz um discurso famoso na Estação Central do Brasil, que é uma estação de trem no Rio de Janeiro, um discurso inflamado. O que significa isso? Um discurso dizendo que as Forças Armadas deveriam pensar no bem da população e que o foco do governo dele era a população mais pobre. Então foi um discurso que foi considerado de inspirações socialistas, um discurso considerado de inspirações comunistas, melhor dizendo, né? Isso foi o ápice, porque isso foi em 13 de março de 64, aproximadamente. Não, perdão, isso foi em 30 de março de 64, aproximadamente. E a classe média alta, cada vez mais, com o terror, com o medo de que o Brasil se tornasse um país comunista por causa dessas políticas. Por isso que eu digo que é um assunto atual. A gente vê hoje em dia muita gente falando, porque o Brasil vai se tornar uma nação comunista, tal. É o mesmo discurso que aconteceu em 64. Tá? Com a diferença em que em 64 o comunismo, no plano internacional, era uma possibilidade. Coisa que no Brasil hoje em dia, dado o plano internacional, não é. Tá? Então, em 31 de março de 64, pouco depois desse discurso, finalmente o golpe acontece. Algumas tropas saem de Juiz de Fora, que é uma cidade em Minas Gerais, né, que é um estado importante para o país, e que Juiz de Fora tem a peculiaridade de ser uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, tá? E esse grupo das Forças Armadas desce a serra de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, um outro grupo sai de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro, em direção ao Rio de Janeiro, o outro grupo vai a Brasília, que era a capital, tá? Que já era a capital há pouco tempo, melhor dizendo, mas o golpe se consolida, então, começa em 31 de março, o João Goulart estava no Rio de Janeiro, ele sai do Brasil, ele vai para o Uruguai,
houve um grupo de políticos ligado a ele, como, por exemplo, Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, que era governador do Rio Grande do Sul, que queria que ele reagisse, que ele pegasse o setor das Forças Armadas que era aliado a ele e reprimisse essa tentativa golpista. Só que o João Goulart se negou. O João Goulart acreditava que se ele fizesse isso, teria uma guerra civil e muitas mortes poderiam acontecer. Porém, não aconteceram, foi um golpe que não houve uma morte sequer, e de maneira pacífica, o João Goulart é expulso do Brasil e o poder cai na mão dos militares. Originalmente cai na mão do presidente da Câmara, né, um cara chamado Ranieri Mazzilli, e poucos dias depois assume esse camarada do lado esquerdo que vocês estão vendo, famoso nas Forças Armadas pelo fato de não ter pescoço, como vocês podem ver, chamado Humberto de Alencar Castelo Branco. Tá? Um ponto importante que está ali do lado direito, que eu quero que vocês guardem bem, a imprensa, em sua grande maioria, apoiou o golpe de 64 porque acreditavam que o Brasil estava, sim, sob uma ameaça comunista. Tá? Guardem muito bem isso. Pouquíssimos jornais foram contrários ao golpe. Então, de maneira maciça, o Globo, que era já um conglomerado grande, né, apoiou, tá? Armado o governo para qualquer contingência excepcional. Tá? Foi a capa, o dia exatamente. Eu não tenho aqui desse jornal, se eu não me engano, esse jornal é de 2 de abril, mas vejam lá em cima. A nação recebeu em absoluta calma o ato número 2. Tá? O ato número 2 nada mais foi do que a extinção dos partidos políticos no Brasil e o fim da eleição direta para presidente. Então vejam, um jornal dizendo que recebeu com absoluta calma um golpe contra a nossa democracia. Tá? Então as eleições diretas foram suspensas, certo? Os partidos políticos foram extintos, colocado apenas dois partidos, um chamado Arena, que era o partido dos militares, que defendia o regime autoritário, e o MDB, que era o partido da oposição. Uma coisa que eu quero fazer um parêntese aqui, que eu acho importante, uma discussão que se tem muito sobre o termo, muita gente fala foi revolução, foi golpe. Gente, não caiam nisso. Né? A história ela é discutida em muitos pontos, mas em outros a história é aritmética, como as fórmulas que vocês estudam em física ou em matemática. Foi golpe. Por que foi golpe? Porque era um governo democrático que foi derrubado. Se é um governo democrático que foi derrubado, é golpe. Tá? Que foi derrubado de maneira ilegal. Então é golpe, não tem essa de foi revolução. Não. Golpe, golpe, golpe. Golpe de 64. Tá? Jamais uma prova escrevam Revolução de 64. Isso tira ponto, porque isso é uma inverdade histórica. Tá? Queria fazer esse parênteses aqui, porque tem essa discussão hoje em dia, né, em época de rede social, que a gente vê tanta mentira, né? Mas então, estamos aqui no ano de 64, em abril, o Castelo Branco toma o poder, e o que se imaginava naquele momento, antes de colocarem a eleição indireta para presidente, era que teria uma eleição presidencial normalmente em 65. Tá? E quem era o principal responsável, aliás, quem era o principal líder de pesquisas de opinião pública para ser eleito em 65? Um cara chamado Juscelino Kubitschek, que tinha sido presidente do Brasil alguns anos antes e que, na época, a reeleição não era permitida, então ele teve que ficar um período fora e ele pretendia voltar em 65. Era um cara muito popular. E qual era a bandeira dele em 65? Era a agricultura. Então ele tinha uma bandeira de reforma agrária. Tanto que o próprio Juscelino apoiou o golpe de 64, acreditando que em 65 ele seria eleito presidente. Tá? E aqui eu faço mais um paralelo com os dias de hoje. Tá? Quem é o líder das pesquisas para a eleição do ano que vem? Lula, um cara que já foi presidente. Tá? Então, vejam como a história ela se repete em muitos sentidos. Tá? O Juscelino apoiou o golpe de 64 e foi traído logo em seguida, porque as eleições foram suspensas. Tá? E aí, por meio de atos institucionais, os famosos AIs, né, o Brasil cada vez mais vai mergulhando no regime autoritário. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Alguém quer falar alguma coisa? Todos tranquilos? Então, beleza. Vamos lá. Continuando. O que foram esses
esses atos institucionais. O primeiro, logo depois do golpe, foi a cassação dos mandatos parlamentares, tá? E a suspensão das imunidades parlamentares. Então, deputados, por exemplo, poderiam ser presos a qualquer momento. Tá? Esse foi o ato institucional número 1. O 2, logo depois também, como eu disse, extinguiu os partidos políticos que existiam na época e cancelou as eleições diretas para presidente. Então, o presidente da República seria escolhido pelo Congresso. Tá? Foi o caso do Castelo Branco, certo? Isso ainda em 64. O ato institucional número 3 foi o que colocou as eleições indiretas para governadores, porque naquela época você também já votava para governador. Então, os governadores passaram a ser eleitos indiretamente, principalmente pelas câmaras legislativas dos estados. Aqui em São Paulo, um bom exemplo disso foi o Paulo Maluf, que não foi eleito governador pelo voto, mas sim indiretamente, tá? Porque era aliado dos militares. Tá? O AI-4, o ato institucional número 4, foi uma constituinte para promulgar uma nova Constituição. Tá? Então, a Constituição que existia, que era, se não me engano, de 46, ela foi rasgada e foi criada uma nova Constituição dando maior poder aos militares. E isso tudo ainda nos anos 60, mas o governo do Castelo Branco, ele foi, de certa maneira, um pouco mais moderado em relação ao que vinha nos anos seguintes. Os militares, nessa época, eles eram divididos. Tá? Tinha um grupo que era de linha dura e tinha um grupo que era de moderados. Tá? O Castelo Branco era da linha dos moderados. Tá? Então, foi um período que começaram as primeiras manifestações estudantis no Brasil, só que a expectativa que se tinha era que o regime militar ia durar pouco tempo nesse momento, né, de que era apenas para o que eles diziam, que os militares falavam, era um golpe, eles chamavam de revolução, né? Era uma revolução para os militares com o sentido de purificar o Brasil da ameaça comunista e as eleições seriam convocadas o mais breve possível, tá? Só que em 67 tem uma nova eleição indireta para presidente e é eleito um cara da linha dura, linha duríssima, diga-se de passagem, um camarada chamado Costa e Silva. Tá? E foi aí que a situação ficou cada vez mais difícil, certo? Tanto que no final do ano de 68 se é promulgado o ato institucional número 5, o famoso AI-5. Tá? Vocês estão vendo ali, ato institucional em vigor, Congresso entre recessos. O que foi o AI-5? E guardem bem essa palavra que eu vou dizer agora, tá? Foi a institucionalização da ditadura no Brasil. O Castelo Branco, naquele momento, não dizia publicamente que seria uma ditadura, que seria um regime autoritário que ia prosseguir por muito tempo, tá? O Costa e Silva foi o contrário. Então, a partir do AI-5, com o regime do Costa e Silva, a ditadura se institucionaliza. É aí que começam as perseguições maiores, né? O próprio Juscelino Kubitschek, que está ali no jornal, no Diário de São Paulo, logo depois do AI-5, ele é preso, tá? Era um cara que tinha sido ex-presidente, né? Então ele foi preso, porque ele era também ligado a bandeiras de esquerda. Indivíduos banidos do território nacional, né? Então, é o momento em que artistas são exilados do Brasil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil. É o momento em que os primeiros casos de tortura são registrados. É o momento em que as manifestações ganham forças, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, aquela foto famosa ali, ditadura assassina, né? Então, onde os protestos estudantis eram reprimidos com força pela polícia. É a época também do famoso Congresso de Ibiúna, que foi um congresso que reuniu estudantes do interior de São Paulo, em que todo mundo foi preso quando o exército ficou sabendo. Então, o Brasil entra nesse momento num regime ditatorial, pesado e, ao mesmo tempo, em que não era a ditadura apenas da força, mas era também da informação. Então, por exemplo, você entrava num banco e você via fotos de amigos seus de faculdade sendo procurados pela polícia. Tá? Você não podia estar em grupos na rua discutindo política. Você não podia ter certos livros que eram ligados ao comunismo. Você não podia assistir determinados filmes que eram censurados. Muitas músicas foram censuradas. Tá? Então, foi uma época muito. A liberdade foi completamente cerceada quando a gente entra no ato institucional número 5. Tá? E, por outro lado, é aí que começam a ganhar força também as lutas armadas, tá? Que era uma resposta da esquerda ao regime
de exceção à ditadura que tinha sido institucionalizada. E aqui, de novo, eu faço mais um paralelo com o presente. É nessa época que ganha força, né, claro que já se sabia quem era, mas ganha força a figura do Marighella, né, que é um cara que agora tem sido tão discutido por causa do filme, mas é aí que ele ganha força, né, que aí a figura dele, né, como um revolucionário contrário à ditadura, outras pessoas como o ex-capitão Carlos Lamarca também, né, ganha força também as guerrilhas no interior do Brasil, então no Vale do Ribeira, por exemplo, que é na região sul do estado de São Paulo, ali no caminho do Paraná, que é, por exemplo, onde nasceu o Bolsonaro, é a região onde o Bolsonaro nasceu, e que dizem a historiografia dele, né, que foi lá que ele aprendeu a gostar dessa coisa do exército e a ser um fã da ditadura, porque ele via de perto a perseguição contra esses indivíduos, esses guerrilheiros, né? A guerrilha do Araguaia também, no norte do Brasil, famosa, que tentava derrubar o governo por meio de uma guerrilha parecida com a guerrilha que levou à Revolução Cubana. Então, é nessa época que tudo isso vai ganhando força. E o Brasil entra, então, num período de total instabilidade política interna, tá? Chegou a ser organizada, por exemplo, uma frente ampla, que era. Peraí, pessoal, desculpa. Uma frente ampla, que foi a união do Juscelino Kubitschek com o João Goulart, que estava exilado, e com um cara chamado Carlos Lacerda, que era um político de direita, que era adversário do João Goulart e era adversário do Juscelino. Eles se uniram contra a ditadura. Tá? Isso foi organizado numa tentativa de chamar a atenção do mundo para o que acontecia no Brasil, mas também acabou não dando certo. E tudo isso que eu estou falando, todo esse cenário que eu estou falando, com o apoio dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos apoiou desde o golpe em 64 até todo esse momento. Por quê? Porque para os Estados Unidos interessava um governo anticomunista. E os militares no Brasil eram declaradamente anticomunistas, inclusive, no caso do Costa e Silva, um anticomunista de linha dura. Tá? Então, a situação interna é essa, quando a gente entra em 68, e aí desculpa, esqueci de falar um outro ponto também. Eu falei aqui das guerrilhas e tal, da figura do Marighella, do Lamarca, mas é nessa época também que os sequestros de embaixadores ganham força também. Então, alguns embaixadores de outros países no Brasil são sequestrados em troca por guerrilheiros, né, por pessoas relacionadas à luta armada e à luta política contra a ditadura, e em troca falava assim, a gente liberta eles se vocês libertarem alguns presos políticos, porque as pessoas, a partir do AI-5, elas começam a ser presas sem qualquer justificativa, tá? A história do habeas corpus, nada disso funcionava, tá? Então, e um outro ponto também era do monitoramento de informações, isso era importante também, os famosos X9s, né? Então, você podia simplesmente ser denunciado por um vizinho se você tinha qualquer atividade relacionada à esquerda. Então, a esquerda nessa época ela é criminalizada de uma maneira absurda, né? Não se tinha mais qualquer tipo de liberdade de pensamento, tá? Em 69 houve uma mudança não prevista, porque o Costa e Silva teve um problema de saúde, um derrame, e ele acaba ficando incapacitado de ficar no poder, e aí o poder deveria ir para o vice dele, que era um civil, não era um militar, um cara chamado Pedro Aleixo. Só que aí tem um golpe dentro do golpe. O que significa? Já que os militares queriam que o poder continuasse na mão dos militares, eles não aceitaram que fosse para a mão de um civil. Tá? E aí, o que eles fazem? Eles defendem que uma linha dura tire uma linha, perdão, uma junta militar afaste do poder o Pedro Aleixo e essa junta militar assuma provisoriamente. Então, 3 militares assumem o poder até que um novo presidente fosse eleito. E aí é eleito este cara, que tem essa cara de mal, que está ao lado do Pelé. Tá? O nome dele, Emílio Garrastazu Médici. Tá? Que entre todos os militares que governaram o Brasil, esse foi o mais sanguinário de todos, disparado. Tá? Porque se o Costa e Silva era de linha dura, o Médici era de linha duríssima, certo? Então, tudo isso que eu contei agora, que aconteceu pós o AI-5, ganha uma força ainda maior no governo Médici. Tá? É quando ganha força, por exemplo, o DOPS, né, que era o Centro de Tortura, né, de Operações Políticas em São Paulo e no Rio de Janeiro, o DOI-CODE também, né, que era também um centro de inteligência, onde as pessoas eram presas, torturadas, interrogadas.
É o momento onde começa a se ter notícia dos primeiros desaparecimentos de pessoas, então pessoas nunca mais foram encontradas porque tinham pensamentos de esquerda, então as pessoas eram mortas, muitas pessoas exiladas continuam saindo do Brasil. É o momento de maior perseguição contra ideários de esquerda no Brasil e pessoas chamadas contra-revolucionárias, tá? É nessa época que a Dilma, por exemplo, a Dilma Rousseff, ela é presa, né? E fica mais ou menos 3 anos presa, né? Porque ela tinha atividades consideradas subversivas, era a palavra utilizada. O que é subversivo? Eram as pessoas que tinham o objetivo de instaurar um regime comunista, um regime socialista no Brasil, e que iam contra o regime militar naquele momento, a ditadura militar. E tinha só um. Pessoal, eu vou só pedir um minutinho, por favor, dá só uma paradinha, só para resolver um problema aqui, só um instante. Pessoal, desculpa, é que eu tô com mais gente aqui em casa e estavam falando alto aqui, muito alto, diga-se de passagem. Só que tinha um problema no. Tinha um problema, eu digo, um problema para a população em geral e uma vantagem para os militares nessa época, é que neste período em si que eu estou falando, o Brasil estava passando por um processo econômico favorável, tá? E a ditadura se utilizou disso. O que isso significa? Era um momento de inflação relativamente baixa e era um momento em que o Brasil crescia a níveis astronômicos. Então, um crescimento de 8, 9% do PIB. Tá? É um momento em que é o chamado milagre brasileiro, onde, por exemplo, aquele gordinho que vocês estão vendo ali em cima, na foto de cima, é um cara que está vivo até hoje, comentarista na televisão, no rádio, chamado Delfim Neto. Ele era ministro da Fazenda e ele era um defensor das políticas do milagre brasileiro. Então, que o Brasil deveria investir cada vez mais em obras de infraestrutura, deveria investir num desenvolvimentismo, certo? Para em seguida repartir esse dinheiro, repartir esses ganhos do PIB com a população em geral. A famosa frase dele: o bolo tem que crescer para ser repartido depois. Então, isso deu uma popularidade muito grande para a ditadura. Entendam isso. Quando a gente fala de luta política contra a ditadura, não era o grosso da população brasileira neste momento. Tanto que o Médici, apesar das denúncias de torturas, de desaparecimentos, de interrogatórios ilícitos, isso tudo, o Médici era bem avaliado pela população, porque era um momento em que a população aparentemente vivia bem, com a inflação baixa, podendo comprar produtos de fora, né, e principalmente vendo o Brasil se tornar um grande canteiro de obras. É nessa época, por exemplo, que é construída a ponte Rio-Niterói, que tem a foto ali embaixo, que vocês estão vendo o Médici ali embaixo, visitando a ponte, que para aquela época foi uma obra de níveis internacionais. É até hoje uma obra impressionante, quem conhece, né? Quer dizer, é uma ponte que atravessa a Baía de Guanabara, que tem 15 quilômetros, mais ou menos. É uma, é uma obra muito bem sucedida. E naquela época, então, era muito bem vista. Isso aumentou a popularidade do Médici. É também nessa época a construção da Transamazônica, né, que nunca terminou, mas que foi causou inúmeros danos ambientais no Brasil, mas naquela época foi visto como um símbolo do avanço brasileiro, tá? Um símbolo do desenvolvimentismo brasileiro. E tudo isso foi coroado ainda com o título brasileiro no Mundial do México em 1970, certo? Vocês estão vendo ali o Pelé, o futebol, foi a primeira Copa do Mundo televisionada a cores, então a população se uniu para ver o título, né? Então, isso deu uma popularidade muito maior. O Médici se utilizou disso para ganhar uma popularidade ainda maior. Então, a Copa foi utilizada de maneira política. Tá? Isso causou um bem-estar na população. Enquanto isso, grupos de esquerda, como eu digo, continuavam cada vez mais desaparecendo, sendo massacrados. Tinha um cara chamado Sérgio Fleury, que era o principal, era considerado como o principal torturador em nome do regime, né? Era o cara mais temido de todos. Desculpa. E isso foi ganhando uma força cada vez maior durante o governo Médici. Tá? É então chamado Anos de Chumbo.
Anos de chumbo da ditadura. Gente, desculpa, minha voz tá... Eu tô sem água aqui, mas vamos lá. Era o chamado anos de chumbo da ditadura. Tá? E o Médici fica, então, até 1974, quando é eleito um novo presidente, que é aquele cara que vocês estão vendo ali no meio, lá no alto, chamado Ernesto Geisel. O Geisel, ele marca a volta dos moderados para o regime político, para a presidência. Tá? Então, o Castelo Branco era moderado, aí o Brasil entra no regime de linha dura com o Costa e Silva, com a junta militar, com o Médici, e aí volta para os moderados na figura do Geisel. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Antes da gente continuar? Tranquilos? Todos conseguindo acompanhar? Beleza. Qualquer coisa me interrompa. O Geisel toma posse, então, em 74, tá? E logo depois, ele já dá indícios de que ele tinha o objetivo de flexibilizar, de certa maneira, a ditadura. Tá? Que o Brasil não ia seguir no regime de linha dura que era no governo Médici. Tá? Então, é um momento onde as, as torturas elas diminuem de força, né? É um momento onde os exílios também diminuem, onde as perseguições diminuem de certa maneira, né? Porque a população começou a se organizar, os grupos começaram a se organizar de uma maneira ampla que a ditadura não tinha como segurar, tá? E mais importante que tudo isso, aquela bonança econômica que se tinha no governo do Médici, ela acaba perdendo força e o nível da população, em termos econômicos, o bem-estar da população também cai, perde força. E por que isso aconteceu? Por um motivo muito simples. Em 1973, tiveram algumas instabilidades no mercado internacional e acontece, principalmente no Oriente Médio, né? E acontece o chamado choque do petróleo. O Brasil era um dependente muito grande de petróleo. Então, o valor do petróleo no mundo, ele dispara e o Brasil acaba se endividando. Então, a inflação começa a subir, o poder de compra da população começa a cair, e aí o regime vai ficando impopular. Tá? E aí, pouco tempo depois, o Geisel, ele lança a ideia de que o Brasil deveria fazer uma abertura, e aí, nas palavras dele, uma abertura lenta, gradual e segura. Por que essas três palavras são tão importantes? Porque os militares já davam mostras de que eles não queriam simplesmente devolver o poder aos civis. Muito pelo contrário. Aliás, eles queriam devolver aos civis, só que de maneira lenta, de maneira gradual, aos pouquinhos, e segura. O que significa segura? Que não tivesse qualquer chance de um grupo comunista tomar o poder no Brasil. Então, foi organizado como se fosse um cronograma para que o poder gradativamente voltasse à mão dos civis, para que se voltassem até eleições diretas. Esse período que eu estou falando, principalmente a partir dos anos 70, é o período de 60 e 70, né, de 65 para frente, aproximadamente. É o momento em que muitos golpes de Estado acontecem em toda a região da América Latina, tá? De várias maneiras diferentes. Então, 73, Pinochet tomou o poder no Chile, né, também derrubando um governo considerado... Aliás, e qual era a grande... o que era em comum entre todos esses golpes? Todos foram apoiados pelos Estados Unidos e todos derrubaram governos que eram identificados com a esquerda. Então, por exemplo, no Chile, em 73, Salvador Allende é derrubado, assume o Pinochet, que era um anticomunista. Tá? No Uruguai, é eleito um presidente anticomunista, Jorge Brodaberi, que ele acaba sendo presidente civil, só que por trás os militares é que mandavam. É a época, por exemplo, da ditadura uruguaia, onde é preso o Mujica, né, o José Mujica, que foi presidente depois. 76, a presidente da Argentina, Isabelita Perón, né, até pelo nome, né, era ligado ao Perón, famoso, o maior líder político da história da Argentina, que tinha uma bandeira voltada para as populações mais carentes também. A Isabelita Perón é derrubada por um golpe militar e tem início a ditadura na Argentina. Na Bolívia, a mesma coisa. A Bolívia tinha um presidente que defendia a reforma agrária. Ele foi derrubado e assume um cara chamado Hugo Banzer, que institucionaliza a ditadura na Bolívia. Então, a maioria desses países aqui, eles foram entrando em regimes parecidos com o do Brasil, né? O Paraguai já era uma ditadura anticomunista desde os anos 50, tá? E todos esses países, repito, todas essas ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos nessa política de contenção ao comunismo, tá? É o momento, por exemplo, que tem a chamada Operação Condor, onde esses países se unem com o objetivo de perseguir
e exterminar opositores, tá? No governo Geisel, por exemplo, como eu falei, as torturas diminuíram, deu uma moderada, né, na ditadura, só que não significa que elas não aconteceram, né? Durante o governo dele, por exemplo, que o Juscelino Kubitschek e o João Goulart e o Carlos Lacerda, aqueles três que eu falei lá da Frente Ampla, né, que eram contrários à ditadura, é o momento em que os três morrem, sendo que, no caso do Juscelino Kubitschek e do João Goulart, foram mortes muito suspeitas, né, que até hoje se acredita que teve participação da ditadura. No caso do Juscelino Kubitschek, é cada vez mais próximo de se concluir de que ele foi assassinado pela ditadura num acidente de carro, tá? E eu coloquei ali a foto do lado direito, que é a foto, talvez, que representa melhor a ditadura no Brasil, e que foi no governo Geisel, que foi o assassinato do Herzog, Vladimir Herzog. Era um jornalista, também ligado, um jornalista judeu, ligado a ideias de esquerda, e que ele foi preso um belo dia e apareceu morto numa cela. Tá? O que a ditadura disse na época? Que tinha sido um suicídio. Tá? Só que vocês podem ver que essa foto é muito estranha, porque não dá para ver como que um cara se matou se ele está com o pé no chão. Então a foto foi muito mal montada, né? Então o que se acredita é que ele morreu por meio de torturas, né? E tentaram forjar um suicídio. Tá? Cada vez mais isso na verdade já é provado que ele foi morto pela polícia, só que até porque a foto é muito clara, se vocês olharem, né? Nem teria como o cara cometer um suicídio se a perna dele está até no chão, né? Como vocês estão vendo. Né? E a morte do Herzog, e pouco tempo depois de um operário também que foi morto pela polícia, Manuel Filho, isso foi um problema para a imagem do regime. Por quê? Porque nos Estados Unidos foi eleito um cara chamado Jimmy Carter. Tá? O Jimmy Carter era anticomunista, ele está vivo até hoje, ele tem quase 100 anos, é o presidente dos Estados Unidos mais velho, ainda vivo, né? E ele era anticomunista, né, no contexto de Guerra Fria, só que ele era um cara muito mais moderado do que os antecessores. E ele tinha uma política de defesa de direitos humanos no mercado, no sistema internacional. Então, ele começa a condenar publicamente essas acusações de direitos humanos, essas acusações de violações de direitos humanos, tanto no Brasil quanto nos outros países da América Latina. Tá? Isso vai forçando o regime brasileiro a abrir mão cada vez mais dessas políticas de perseguição. E aí o governo Geisel é cada vez mais pressionado a abrir o regime. Tá? Alguma outra dúvida, gente? Tenho medo de estar falando aqui muito rápido. Já estamos chegando no final. Então, vamos lá. Onde eu parei aqui? O governo Geisel, se por um lado ele foi moderado, por outro, ele também foi conhecido por alguns retrocessos em termos democráticos, né? Ele ia abrindo por um lado, mas ele ia segurando a ditadura por outro. Então, por exemplo, ele lança o chamado Pacote de Abril, que foi uma resposta às manifestações que iam ganhando força no país, tá? O que foi o Pacote de Abril? Ele colocou o Congresso em recesso, porque, entendam uma coisa, a ditadura no Brasil, ela teve entre aspas, um verniz democrático. O que é verniz? É aquilo que você passa, por exemplo, na madeira para dar uma imagem bonita. O que era esse verniz democrático? O Congresso funcionava, as pessoas votavam para deputado, não sei o quê. Só que o Congresso não tinha uma execução política, né? Ele existia, ele estava lá, então o regime tem um Congresso funcionando, só que na prática ele não funcionava. Ele funcionava apenas na teoria, porque quem mandava eram os militares. Tá? Então, o Geisel, no pacote de abril, ele coloca o Congresso em recesso, ele cria a figura do senador biônico, que era eleito indiretamente pelas câmaras estaduais, tá? E qual era o objetivo disso? Era fazer, porque o Geisel estava percebendo, a ditadura em si estava percebendo, que o MDB, que era o partido da oposição, estava ganhando um apoio popular muito grande, já que o nível de vida da população estava caindo. Então a oposição estava ganhando força, a oposição vinha ganhando força, e a resposta do Geisel foi essa. Então o Congresso está fechado novamente durante 2 semanas, e os senadores biônicos vão ser indiretos, não vai ser mais votados pela população. Que até aquele momento se votava para senador, para deputado, embora não tivesse uma ação prática nisso. Tá? Então, ele vai, de um lado, abrindo e do outro lado, fechando o regime para dar esses sinais. Né? Ele lança também a Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? Ela proibia debates políticos públicos em horários de TV e de rádio. Então, era mais um sinal
de que a ditadura não ia permitir uma abertura muito rápida, tá? E por outro lado, vai sendo negociada, como vocês estão vendo ali embaixo, a volta das pessoas exiladas ao Brasil, então o regime já dando sinais de que estava prestes a abrir, não se sabia quando. Então, é quando começam as bandeiras do anistia ampla, geral e restrita. Então, era anistiar as pessoas que estavam exiladas para que elas pudessem voltar ao Brasil, já que elas tinham saído por causa da ditadura. Para fechar o governo Geisel, dois pontos que é importante vocês saberem. Ele sofreu uma outra tentativa de golpe, porque um cara chamado Silvio Frota, que era o ministro do Exército dele, de linha dura, acreditava que o Brasil tinha que fechar de novo o regime e voltar ao que era no governo Médici, né, onde as torturas eram maiores, as perseguições maiores. O Geisel descobre isso, elimina essa tentativa de golpe, troca o ministro do Exército, e aí o Brasil continua nessa linha moderada com ele. Tá? Então, por que eu estou dizendo que isso é importante hoje? Porque se vocês acompanharam o noticiário no primeiro semestre, vocês vão ver que o exército brasileiro hoje em dia também é dividido em muitos sentidos. Uns defendem que, por exemplo, o Bolsonaro tenha um poder maior, tá? Outros defendem que não, que tem que seguir a democracia. Né? Então, as próprias Forças Armadas, elas têm dúvidas em relação a isso. Tá? Elas têm opiniões diferentes. Muitos defenderam, por exemplo, que o Bolsonaro fechasse o Congresso, fechasse o Supremo. Né? Vocês lembram quando teve aquela discussão, quando o Bolsonaro chegou a trocar líderes das Forças Armadas? Então, essa divisão do Exército ela é muito antiga já, ela não é de agora. Tá? Isso é a primeira coisa. E a outra coisa que eu queria aqui para fechar o governo Geisel é que também foi uma época de investimentos desenvolvimentistas. Tá? É no governo dele, por exemplo, que é construída a usina de Angra, né, a usina de Angra dos Reis, a usina nuclear, quer dizer, ele fez uma política externa voltada para o desenvolvimentismo brasileiro, certo? Só que o que ele não contava é que em 79 aconteceria uma outra crise do petróleo e o Brasil, que já era dependente do petróleo, ficou ainda mais endividado, certo? Nessa época que se lança, por exemplo, o Proálcool. O que era o Proálcool? Era incentivo para que os carros brasileiros usassem etanol, que a gente tanto conhece hoje, né? Que está tão caro quanto a gasolina, mas proporcionalmente, né? Para quem tem carro sabe o sofrimento que é. Mas é nessa época que o Brasil incentiva o uso do etanol. A gente sempre, para o Brasil, sempre plantou muita cana, né? Então, o uso do etanol para substituir a dependência do petróleo, tá? E em 79, ele sai da presidência e é eleito também diretamente este senhor ali embaixo, com a mão no peito, chamado João Batista Figueiredo, tá? E o Figueiredo era um cara que também de linha moderada, tá? E que já tinha se declarado que seria o último presidente militar do Brasil, no sentido de o próximo presidente até poderia ser militar, mas ele seria eleito diretamente. Ele tem aquela famosa frase, né? Perguntaram ao presidente, mas tem gente aí que não quer que tenha abertura do regime, e ele responde, vai abrir sim, o regime vai abrir, e quem não quiser que abra, eu mando prender e arrebento. Essa foi a frase mais famosa dele, certo? E aí, é no governo do Figueiredo que a crise econômica que já vinha do governo Geisel explode de vez, a inflação chega a níveis estratosféricos, e aí a ditadura vai perdendo popularidade, que já vinha perdendo no governo Geisel, ela perde ainda mais e as manifestações começam a ganhar força. Tá? As manifestações voltam a ganhar muita força, né? Elas nunca pararam, mas elas ganham uma força muito grande que culminam, ali embaixo vocês estão vendo, no movimento das diretas já, que pediam eleições diretas para presidente. Também é um regime, é uma época onde permitida a volta das pessoas, aprovada a lei de anistia, então as pessoas voltam ao Brasil, os grupos começam a se organizar para pedir o fim da ditadura, é o momento da criação, volta a ser permitido, né, o AI-5 acabou em 78, então era 10 anos de AI-5, então acabou, os partidos políticos puderam se organizar novamente, tá? A ditadura então vai abrindo aos poucos, é o momento da criação do PT, por exemplo, que juntou a classe trabalhadora, a classe operária, com o apoio da Igreja Católica. Então a população vai se organizando de uma maneira um pouco mais livre, embora continuassem acontecendo perseguições mais pontuais. Um caso muito famoso é o caso do Rio Centro, que vocês estão vendo ali em cima, que o Rio Centro é um pavilhão de exposições no Rio de Janeiro que estava rolando um show de música, e um grupo de linhaduras do Exército, o que eles fizeram? Eles tentaram simular um atentado provocado pela esquerda. Como assim? Eles tentaram a ideia deles era colocar bombas, né, no local para que se tivesse um tumulto, pessoas morressem pisoteadas e iam acusar a esquerda de ter feito isso.
Porém, a bomba, antes de ser colocada, ela explodiu no colo de um militar, que é esse camarada que está morto ali dentro do carro. E aí o plano foi abortado porque a bomba explodiu antes. Então acabou não dando certo. Mas a ideia era culpar a esquerda, por exemplo. Tá? E aí sua ditadura vai perdendo força. Quando a gente chega em 84, por exemplo, as manifestações das diretas já vão ganhando uma força cada vez maior. No Rio de São Paulo, juntou 1 milhão de pessoas na Praça da Sé, na Candelária, no Rio de Janeiro, a mesma coisa. E é votada a chamada emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira era o nome do cara que era o nome do deputado que propôs. O que era a emenda Dante de Oliveira? Ela dizia que a próxima eleição no Brasil seria já direta. Então as pessoas iam votar para presidente. Por muito pouco, ela não foi aprovada pela maioria que precisava. Tá? E aí, de novo, o país do jeitinho brasileiro. A emenda é derrotada, e qual é o acordo conseguido? Que em 85 teria uma votação indireta para presidente, tá? Só que com civis. E aí as primeiras eleições diretas, ou seja, no voto, seriam feitas em 1989. E em 1985 tem essa eleição direta. Aqui é importante a gente ver, ó, que eu falei da Operação Condor, tá vendo? Era a união desses países para eliminar opositores. Então ali embaixo tem a foto dos ditadores, o Médici está ali sentadinho ali embaixo, o Pinochet é aquele com a mão batendo continência, né? Ali no cantinho esquerdo é o Stroessner, que era o ditador do Paraguai, né? Ali em cima a junta militar argentina, né? E embaixo de terno o Jorge Brodadero do Uruguai, e em cima, também ali de cap, o Hugo Banzer da Bolívia. Então, todos ditadores sanguinários que foram unidos, se uniram com o objetivo de matar opositores. Condor é esse pássaro que vocês estão vendo ali em cima, que é um pássaro típico da região sul, do sul da América do Sul, melhor dizendo, da região andina, tá? A nível, assim, de comparação, as ditaduras mais sanguinárias que tivemos aqui na América Latina em termos de mortes foram, sem dúvida, o do Chile, com o Pinochet, que vai de 73 a 90, e o da Argentina, que vai de 76 a 83, 84, mais ou menos. O da Argentina, ela é considerada a mais sanguinária, a que mais matou, porque ela matou muita gente num curto espaço de tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, em 85, é eleito este senhor que está ali no meio, chamado Tancredo Neves. Tá? Ele é eleito pelo MDB, né, pela chamada Aliança Democrática, contra o Paulo Maluf, que era o candidato do partido da ditadura. Tá? Ele é eleito em 85 para tomar posse logo depois, porém, ele acaba morrendo pouco antes da posse, né? Que foi um grande impacto no Brasil, porque era a esperança de que o Brasil retomasse a sua democracia. Né? Ele morre um pouco antes e assume o vice dele, chamado José Sarney, que até pouco tempo atrás era um cara que apoiava a ditadura militar claramente. Então vejam, por azar o Tancredo morreu e assumiu um cara que até pouco tempo atrás era aliado da ditadura. Então esse é o Brasil, né? Então o acordo foi feito de uma maneira em que colocassem na chapa do Tancredo um vice que era aliado dos militares, aí se deu azar de que o Tancredo morreu, logicamente ninguém sabia que ele ia morrer, e o Sarney, então um ex-aliado da ditadura, governa e o Brasil gradativamente entra na época dos civis novamente. Em 89 finalmente tem a primeira eleição direta para presidente, desde o golpe de 64, né? E é eleito Fernando Collor de Mello como o primeiro presidente civil, como o primeiro presidente eleito nesse período. E aí, então, tem fim esse período na nossa história. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu sei que o tempo está um pouco apertado, mas se alguém quiser falar alguma coisa, dúvidas, eu sempre falo, meu WhatsApp tá lá no grupo, quem quiser tirar dúvidas pode mandar a qualquer momento, que a gente resolve. Mas vocês querem falar alguma coisa? Se foi. Então, o que se dizia na época, essa teoria ela foi muito difundida, né? Tem uma teoria, inclusive, que dizem que ele na verdade, ele levou uma facada enquanto ele dava uma entrevista para a Glória Maria. Mas, as fake news, elas existem há muito tempo, né? Então a gente não pode acreditar em tudo, né? O que se sabe, de fato, é que ele tinha um problema de saúde, uma diverticulite, e que ele não quis tratar antes da posse. Ele falava que primeiro iria tomar posse, porque ele tinha medo
que os militares tomassem o poder de novo, né, se gerasse uma instabilidade, então que ele só iria tratar esse problema depois de tomar posse, mas não deu tempo, ele acabou piorando e morreu. Ele morreu em 21 de abril de 85. Né? O Sarney tinha tomado posse em 15 de março de 85. Então ele morreu um mês depois do que ele teria tomado posse. Né? E ele é, de maneira simbólica, considerado sim um ex-presidente, né? Apesar dele não ter tomado posse. Mas eu não acredito. Para mim foi morte. Ele era idoso já, enfim, foi uma morte de saúde mesmo. Não acredito em assassinato. Né? Mas tem muitas teorias assim, né? Não sei, não posso garantir que mataram ele, mas o que eu posso garantir é que pensaram em matar. Isso já é claro, assim, os arquivos já mostram que muitos militares queriam matar ele para não voltar o poder aos civis, da maneira como estava sendo negociada, a linha dura e tal. Né? É o que eu falo, o exército tem grupos de todos os tipos, né? Por exemplo, a gente é governado hoje em dia por um cara que planejou um atentado à bomba no quartel que ele trabalhava, ele foi expulso do exército. Então, e esse cara é presidente do Brasil, gente, entendeu? Então, são pessoas assim, meio alopradas, né, os militares, né, no geral, né? Não todos, claramente, a gente pode generalizar, mas é uma classe meio, eles são meio, estou tentando usar uma palavra possível de ser utilizada aqui, porque está sendo gravado, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mais alguma dúvida? Alguma comentário, curiosidade? Sem dúvidas? Quem mais? Beleza, então, pessoal.